O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje a igreja se alegra imensamente com a memória de São Bento de Núrcia, o grande São Bento Abade, fundador da família beneditina. Só para começar, 23 papas da ordem de São Bento, 5.000 bispos saíram da ordem de São Bento, 3.000 santos canonizados. Tá bom? É desse homem que nós estamos falando. São Bento, ele é o padroeiro da Europa. Ele nasceu no ano 480, aos arredores de Roma, um vilarejo chamado Núrcia. E ele morreu com 67 anos, no ano 547. Ele era um grande estudioso, foi estudar em Roma, um jovem que gostava muito de ler, reservado, recolhido. E no ano, quando São Bento tinha uns 20 anos de idade, por volta do ano 500, o que estava acontecendo com Roma e toda a Europa? Infelizmente, a Itália estava sofrendo as invasões bárbaras e o paganismo era reinante. Padre, explica para nós o que é paganismo, porque a gente ouve falar demais, mas a gente não sabe o que é. Então tá bom. Todo mundo que nasce pagão, porque ninguém nasce cristão. Todas as mulheres que dá à luz, dá à luz a uma criança, essa criança nasce sem a graça de Deus, nasce nas trevas e sob o domínio dos demônios. Não, meu filho não nasceu sob o domínio do demônio, não, porque eu consagrei a teologia. O batismo é necessário para a salvação. Marcos 16:15. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vai anular as palavras de Jesus? Vai rasgar a Bíblia? Vai ensinar os doutores da igreja? Não tem jeito. A pessoa nasce pagã, nasce herdeira do conluio. Padre, que conluio que é esse? É o conluio entre a serpente, Adão e Eva. Esse conluio chama-se, a sociedade chama-se pecado original. Então a pessoa que nasce, ela nasce
na herança do pecado. E qual que é a herança do pecado? Sofrimento, angústia e morte. Por isso a necessidade de operários para a messe. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Foi o que aconteceu na vida de São Bento. Ele foi um grande trabalhador na messe do Senhor. São Bento não era padre, São Bento não era bispo, né? O cajado do bispo fica voltado para frente, o cajado do abade fica voltado para trás. Mostra que ele não era bispo, não tinha as ordens sagradas. Mas por que ele era chamado de Abba? Abade vem de pai, porque ele era um grande pai espiritual de uma maravilhosa família espiritual, os beneditinos. E qual que foi a grande sacada de São Bento? Aí ele foi para Subiaco, ali ele rezou, fez grandes penitências e veio com uma regra de vida muito, muito simples, muito prática, que fez essa multidão de santos e continua fazendo. Orat et labora. Ora e trabalha. Reza e trabalha, a ponto de que a sua oração se transforma em trabalho e o seu trabalho em oração. E a regra de São Bento é toda baseada na fé da igreja, na fé dos evangelhos e na santa obediência. Obedecer os santos padres, e essa tradição beneditina é muito forte. Quem obedece não erra. Vamos repetir? Quem obedece não erra. Mais uma vez, quem obedece não erra. E São Pedro, diante dos magistrados judeus, cheio do Espírito Santo, ele disse claramente, deve ser a nossa regra de vida. Atos capítulo 5, versículo 29. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Aí não tem que ficar prestando muita conta, né, daquilo que é certo ou errado para os homens. O que a minha tia vai achar? O que a minha comadre vai pensar? O que o meu amigo lá do serviço vai pensar? Olha, você pensa o que você quiser, rapaz. Eu vou fazer a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus é feliz. Mateus capítulo 6, versículo 10. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus e fazer com alegria. E São Bento era jovem. Por que ele foi para Subiaco? Foi para conhecer-se. Padre, o que é conhecer-se? Conhecer-se é fazer penitência, porque todos nós temos um lado, né, iluminado e um lado sombrio. Que lado iluminado que é esse, Padre? Se somos batizados, é o lado divino, da graça. Se não somos batizados, ainda não estamos na graça, estamos nas trevas. E nós não temos anjo da guarda do nosso lado, se não somos batizados, porque se não somos batizados, não somos cristãos. Por isso a necessidade de evangelizar, por isso a necessidade de fazer cristãos, por isso a necessidade de ser santo. São Bento foi para a gruta para ser santo. E quem é santo, a santidade, ela gera muitos frutos, policarpos, ela gera muitos frutos. Por quê? Porque quando ele chega, ele vai para Monte Cassino, monte em Roma, e ali ele vai fundar o seu primeiro mosteiro, depois dele mais 11, e começa a pulular, vem jovens, senhores, rapazes, viúvos, uma multidão de monges celibatários, vivendo sobre a regra de São Bento, sob a regra de São Bento, ora et labora, e São Bento começa a enviar missionários para toda a Europa. Só para fazer de uma história longa ou história mais curta, é da família beneditina que vai surgir o São Gregório Magno.
o grande Papa, que vai evangelizar os bárbaros e enviar Santo Agostinho de Cantuária para Canterbury, para a Inglaterra, e lá ele vai levar a fé católica à Inglaterra. Depois, os beneditinos ingleses vão auxiliar o evangelho na Noruega, ontem foi dia de Santo Olavo, fundador da Noruega. Está vendo o que acontece quando uma pessoa está debaixo da vontade de Deus, se conhecendo, rezando, trabalhando? Assim um jovem mantém a sua vida pura, ouvindo a palavra de Deus, colocando ela em prática. E toda a Itália é herança, a Itália católica é herança também de São Bento. E nós vamos ter o grande São João Bosco, que é italiano, de Turim. E São João Bosco foi o grande padroeiro dos jovens, o patrono dos jovens. E São João Bosco dizia isso, cabeça vazia, oficina para o diabo. Vamos repetir? Cabeça vazia, oficina para o diabo. Por isso que São Bento, ou ele estava rezando, ou ele estava trabalhando, estava estudando, estava convivendo, nunca estava parado no WhatsApp. Eu nunca vi São Bento no WhatsApp o dia inteiro. Eu nunca vi o São João Bosco mexendo o dia inteiro no Instagram, não sei, no Facebook, não sei na onde, YouTube, né? Então, eles nunca davam descanso para si mesmo. E quando eles iam descansar da forma correta, dormir cedo para acordar cedo. São Bento sempre dizia: os mais humildes dormem cedo e acordam cedo, os mais orgulhosos têm resistência para dormir cedo. Olha, ele percebia isso. Você já viu que a criança, quando vai chegar na hora de dormir, ela começa a espernear? E na hora de acordar, não consegue acordar de jeito nenhum. O ser humano é o único animalzinho que na hora de dormir é uma luta, e para acordar a luta é ainda maior. Olha a consequência do pecado em nós. E São Bento observava que quem dormia cedo era porque era mais humilde, porque a humildade é isso, chega, basta, pronto, já deu, amanhã é outro dia, deixai o vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Liturgia das horas, reze e dormir cedo, acordar cedo, tudo é diferente, tudo é diferente. Então vamos pedir a São Bento, nessa semana da J-Arq-J, né? Que é um encontro de jovens aqui na Arquidiocese de Cuiabá, que faz com que os jovens acordem cedo. E se quiser tem que dormir cedo para amanhã, tá, né? Porque quando a gente está na missão de férias, a gente tem que dormir cedo e acordar cedo. E hoje vai fazer missão hoje ainda, aí vai cansar, que é uma beleza, rapaz. Aí cansa, anda para baixo, anda para cima, visita as casas dos jovens, visita as casas dos doentinhos, dos velhinhos, né? E aí isso é bom, convive, isso faz parte da vida de oração, da vida de trabalho, de convivência, e é assim que Deus irá nos santificar. São Bento, termino, conhecidíssimo por causa da medalha, né? A medalha de São Bento: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Os papas abençoaram essa medalha. A medalha de São Bento e a medalha milagrosa são as duas únicas medalhas abençoadas pelos papas. O estandarte do coração de Jesus e o escapulário também, né? Por isso que coloca o coração de Jesus junto com o escapulário. Essas devoções são especialíssimas. Então a gente tem que trazer mesmo a medalha de São Bento, porque ela é exorcística, e essa oração a gente deve aprender a rezar: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Então quem não conhecia a história de São Bento e dos beneditinos,
está aí essa história. E para a gente fazer uma aplicação, né, também é uma aplicação atual da vida de São Bento, existe um livro chamado A Opção Beneditina, escrito por um ortodoxo americano. Ele fala justamente disso, de um mundo que está em decomposição, de uma sociedade que está ruindo, igual a sociedade de São Bento. É preciso a gente se refugiar, se retirar da bagunça, concentrar as nossas forças, a nossa energia vital da graça de Deus, para poder combater o pecado, organizar a mente e o coração, para poder dar uma resposta para aquelas pessoas que tanto necessitam de nós. Sem silêncio, sem recolhimento e oração, autoconhecimento, você não faz nada, nem para você nem para os outros. Então vamos aprender com a igreja de 2000 anos, vamos aprender com São Bento, e também nós ter uma opção beneditina. Qual que é essa opção, padre? Dormir cedo para acordar cedo e sair do meio da galera, do mundão. Isso aqui é legal, é gol. Olha, afasta desse povo, porque andorinha que anda como morcego amanhece de cabeça para baixo. Cristão tem que viver entre cristão. Aí quando a gente for pro mundão, a gente vai para evangelizar, vai para testemunhar, vai até para derramar o nosso sangue, mas achar que a gente vai ser cristão e pagão ao mesmo tempo, nunca deu certo, queridos, e nunca vai dar. Ou santos ou nada. Sede santos, como eu, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 2. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.